Bom dia. Então, na sequência da apresentação feita pela professora Helena Pereira, vou-me debruçar essencialmente sobre os cepos e a sua utilização como uma matéria-prima para a biorrefinaria. E assim sendo, a primeira coisa que já foi falado, mas convém ainda referir, é o conceito de biorrefinaria, ou seja, um conceito em que vamos utilizar uma biomassa florestal para dela extrair biocombustíveis, energia, matérias e produtos químicos, tendo sempre em atenção, como foi referenciado na apresentação anterior, a sua sustentabilidade e também a sua valorização em termos económicos. Os cepos são uma biomassa florestal em que engloba não só a base do tronco, mas também algumas raízes que com eles são extraídos. E são resultantes ou provêm da conversão dos provamentos florestais. No caso do eucalipto, quando explorado em talharia, é necessariamente a parte mais velha da árvore e, sendo mais velha, apresenta mais cerne, mais tecidos cicatriciais, e vamos ver que isso é importante quando estivermos a falar do teor em extrativos, e também uma maior teor em lenho de reação. Antigamente, durante a conversão dos povoamentos, esta biomassa era triturada e incorporada no solo, de modo a que parte do ciclo geoquímico do solo não fosse afetado. Com o aproveitamento dessa biomassa, tornou-se necessário termos, depois do arranque e da sua rechega, termos os sistemas de limpeza que seriam feitas ou são feitas em campo ou, posteriormente, no Parque Fabril, depois de o transporte. E aqui temos o exemplo em que temos um arranque, a rechega dos cepos, uma pré-trituração em campo, o seu estilhaçamento e, por fim, a sua queima. Isso com vista a reduzir a baixa densidade que esses materiais têm de transportes, ou seja, aumentando o número de massa por unidade de transporte. Quando se pensou utilizar esta biomassa para fins mais nobres que não a queima, houve a necessidade de implementar essa trituração em Parque Fabril, de forma a fazer uma limpeza, ou seja, de modo a remover a maior quantidade de inertes possíveis. Ou seja, temos aqui uma teletransportadora que irá levar os cepos para uma trituração. Eles são lavados num canal com água, transportados, crivados, estilhaçados e depois crivados e posteriormente utilizados na pasta para papel. Tendo em atenção a quantidade de biomassa aérea e a biomassa subterrânea, observamos que grande parte da biomassa aérea é utilizada na produção da celulose, mas a energia é hoje um dos principais destinos dessa biomassa. O mesmo se passa se observarmos na biomassa subterrânea, em que toda ela é utilizada, ou grande parte dela é utilizada na produção de energia. E hoje, essa produção de energia elétrica é muito importante. Se verificarmos aqui os dados da CELPA para o ano passado, 2014, observamos que produziu-se 3,7 terawatts-hora de energia e apenas foram consumidos em fábrica 2,6, ou seja, há um saldo extremamente positivo de venda de energia elétrica à rede. E foi por pensar que nesta biomassa de uso final, toda ela era vocacionada para a energia, que nós, e tendo atenção a quantidade muito elevada
de biomassa florestal, que nós fizemos um projeto em que se tentou avaliar potenciais usos finais dessa biomassa como chamados green products, produtos verdes, com elevado valor acrescentado. Tendo atenção a isso, tivemos que estudar essa biomassa na sua estrutura micro e macro, a sua composição química, que depois é essencial quando do destino da sua transformação, e qual a melhor plataforma para conseguirmos obter esses produtos. O primeiro passo que foi feito foi recolher a biomassa, quer em povoamentos, quer em parques fabris, de forma a estudar a variabilidade. Temos aqui, foram recolhidos em 6 locais ao longo da distribuição do eucalipto, e também fomos recolher os dados nos espaços fabris da Portocel e na Altri. Com base nisso, foi feita um estudo da composição química. A composição química é essa que revelou que os cepos apresentam um elevado teor em extrativos e um elevado teor em lignina. Logo aqui, nessa desconstrução da biomassa, vemos que temos 2 grandes produtos que podem ser utilizados em plataformas para a produção de produtos. Comparando os cepos com o lenho, com a casca e com os ramos do eucalipto, vemos que, necessariamente, é nos cepos, devido à sua idade e aos tecidos cicatriciais, em que os extrativos se revelam em maior quantidade. Em relação à produção de energia, como a principal questão que se coloca quando utilizamos os cepos é a presença de inertes. Inertes esses que são, quando triturados em campo ou em fábrica, tenta-se ver reduzir a maior porcentagem o número desses extrativos, e observamos que nos cepos lavados, só por uma questão de observação, vemos que a umidade da lavagem dos cepos não influencia muito, dos cepos lavados e não lavados, mas o teor de cinzas reduz bastante, ou seja, a presença de inertes é bastante notória. O mesmo se faz quando se fala e fazemos essa análise de cinzas, ou seja, a presença de inertes e do óxido de silício está muito presente nos cepos que não são lavados. Dali a importância de, se conseguirmos lavar esses cepos ou tentar ver livres dos inertes com as técnicas que a utilização final exige, depois, na fase da queima, teremos um ganho substancial. Nesse projeto, tentou-se, para além da queima, tentar fazer uma gasificação, ou seja, tentar obter um produto gasoso de elevado poder calorífico, que é o syngas, e poder calorífico esse que se assenta na produção do hidrogênio. Ou seja, nós aqui vamos tentar obter não só a sua energia, mas também um gás com elevado poder calorífico. E observamos, aqui neste gráfico, isto é uma tese de mestrado que deve estar agora a ser discutida, em colaboração com o NEG, e observamos que é possível para os cepos produzir o syngas com elevado poder de hidrogênio, o que poderá, num futuro, ser uma fonte de um biofuel gasoso. Estudando depois a sua componente para o aproveitamento em pasta, a primeira coisa que é a fazer é estudar a sua biometria. Biometria é essa que revelou que os comprimentos são sensivelmente semelhantes ao da casca e superiores ao do lenho, têm uma largura de fibra maiores e uma espessura de parede também, o que são indicativos de uma boa aptidão papeleira. Feito isso, procedemos ao processo de unificação. Utilizamos um processo Kraft e um processo ASAM. Este processo de ASAM é um processo laboratorial em que se tenta encontrar uma forma mais
mais fácil de deslignificar a nossa pasta e observamos que a deslignificação dos cepos é possível e apresenta rendimentos consideráveis como bons para a produção de pasta. O índice K, que é um índice de deslignificação, e a viscosidade que mede o ataque à fibra, também são parâmetros que estão indicadores de uma boa produção de pasta. A Celtejo já se encontra neste momento a produzir pasta para papel a partir dos cepos, para serem incorporados na formulação de papel tissu. Na parte dos produtos verdes, dos extrativos, o que nós fizemos foi, e isso em colaboração com a UBI, foi identificar dos extratos N-hexano, etanol, metanol e etanol, qual a quantidade de extrativos que os cepos apresentavam. E tendo também como referência a madeira, ou seja, fomos buscar as estilhas, e também a casca dos cepos. E observa-se que os cepos apresentam uma maior percentagem de extrativos, quer a nível do solvente etanol, como do metanol, e também com uma mistura de água e etanol. E fomos testar essas atividades, que já aqui foi explicada, não só antioxidante, e observamos que tanto os cepos todos eles apresentam uma forte componente de atividade oxidante, mas os cepos são aquela biomassa que revela uma maior aptidão para a obtenção de produtos com um elevado valor antioxidante. Neste momento, está-se a testar também, a partir do metanol, foi feito um fracionamento e encontrou-se determinados compostos que está-se a tentar identificar com elevada capacidade biocida para a destruição das bactérias resistentes em meios hospitalares, que estão agora muito em voga. Essa resistência ou essa destruição dessas bactérias não visa a aplicação em humanos, mas sim com uma utilização de um detergente porque o problema das bactérias resistentes nos hospitais é que formam um filme muito por cima delas muito agressivo e que não há detergente nenhum que consiga dissolver esse filme e daí não conseguirmos eliminar essas bactérias facilmente. E encontramos assim compostos que têm uma capacidade muito elevada para a destruição desse filme, ou seja, podemos encontrar aqui um detergente com elevada capacidade para a eliminação dessas bactérias. E para terminar, como vos disse no início e na apresentação anterior, a sustentabilidade é essencial quando se tenta obter da biomassa diferentes produtos. E, em conjunto com o grupo Portcel Só Portcel, instalamos um ensaio onde vamos ver, para tentar saber qual a quantidade de compostos químicos que extraímos e, através da incorporação de cinzas e de resíduos de abate e de estilhaçamento e incorporação de toiças, qual a resposta a esses ciclos, de modo a podermos ter uma ideia de que, em cada local, quanto de biomassa é que nós podemos remover sem estar a alterar o ciclo bioquímico. Esta parcela fará agora, em novembro, um ano. É para continuar e iremos seguir os resultados, por isso só daqui a alguns anos é que podemos ter essas respostas. Resumindo e concluindo, observamos que a biomassa dos cepos apresenta um elevado teor de extrativos e ligninas, maiores comprimentos e larguras e espessuras de parede, que essas... 15 minutos. Autodisciplina. O rendimento em pasta também foi elevado e que é uma boa matéria-prima para a produção do biofuel gasoso e que também apresenta
atividades antioxidantes e antimicrobianas, assim como atividades antitumorais. Resta-me apenas agradecer à Altri e ao Grupo Porto Social e à Raiz pelo apoio que têm dado a nós e aos diferentes participantes neste projeto.